datas das sessões, solicitando que matérias relevantes não fossem apreciadas nesse período. Registrou ainda insatisfação quanto ao comentário divergente sobre sua ausência, reafirmando que sua justificativa foi comunicada com antecedência. O vereador Felipe da Silva Souza destacou a necessidade de cumprimentos das normas regimentais e dos prazos legais na apreciação das matérias, ressaltando a autonomia e independência dos poderes. Pontuou que, na ausência de comunicação formal de decisão judicial, não haveria impedimento para apreciação das prestações de contas, alertando para o risco de eventual inutilidade futura em caso de descumprimento de prazos. O vereador Erinaldo Lobo dos Santos criticou a retirada da pauta da matéria, destacou haver quórum para a deliberação e solicitou esclarecimento sobre a justificativa apresentada, defendendo o direito do plenário de votar. Na sequência, foi concedido o uso da tribuna ao advogado da defesa do senhor João Carvalho dos Reis, Dr. Mauro Henrique Ferreira Gonçalves Silva, que ressaltou que a decisão compete ao plenário, mas destacou a necessidade de observância dos procedimentos legais e regimentais para eventual inutilidade do processo. Argumentou que não houve acesso integral aos autos do prazo adequado, o que teria comprometido o exercício do contraditório da ampla defesa, inclusive quanto à identificação das irregularidades apontadas. Mencionou ainda que o regimento prevê prazo e possibilidade de intrusão processual, como juntada de documentos e oitivo de testemunhas, o que, em segundo expor, não teria sido plenamente oportunizado. Informou a existência da medida judicial em andamento e, por cautela, requereu o adiamento da matéria até regularização dos trâmites e eventual manifestação do Poder Judiciário. Ordem do dia. O senhor presidente colocou em votação o requerimento do vereador Felipe da Silva Souza, que solicitou a dispensa dos pareceres e que a matéria fosse votada em turno único, sendo aprovada por unanimidade dos parlamentares presentes. Subsequente, o presidente colocou em votação o projeto de lei de número 001/2026, que concede a revisão geral anual aos vereadores de todas as Constituições Federal e aos servidores efetivos, comissionados do Poder Legislativo Municipal de Sítio Novo, Maranhão, que foi aprovada por unanimidade e em turno único. E nada mais havendo a explanar, o seu presidente, Leonel Sigmaço da Reis, declarou encerrada a presente sessão. E para constar, Manuel Martins da Silva, primeiro secretário, redigiu. E eu, Leilane Oliveira de Souza Gomes, secretária administrativa, lavrei a presente ata, que lida e achada conforme vai pela mesa assinada. Sítio Novo, Estado do Maranhão, aos 6 dias do mês de abril de 2026. Alguma restrição sobre a ata, senhores vereadores? Não havendo nenhuma restrição, vamos colocar em votação. A 16ª. Aprovada a ata da sessão anterior. Agora a secretária vai fazer a leitura da segunda ata. A ata da 16ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Sítio Novo, Estado do Maranhão, da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura. Aos 7 dias do mês de abril de 2026, às 9h15, na sede deste Poder Legislativo, constatou-se a ausência total dos parlamentares desta Casa para a realização da sessão ordinária prevista para esta data, em razão dos mesmos estarem prestando homenagem póstuma a um ilustre cidadão, Pedro Santana Raposo. Diante da inexistência de qualquer vereador presente em plenário, inclusive do seu presidente e demais membros da mesa diretora, verificou-se a impossibilidade absoluta da instalação da sessão e de abertura dos trabalhos por falta de quórum mínimo, da ausência total. Para os devidos fins regimentais e administrativos, registra-se que não houve a prestação de serviço legislativo nesta data, devido a não comparecimento dos representantes eleitos. Eu, Leilane Oliveira de Souza Gomes, secretária administrativa, lavrei a presente termo para constar nos anais desta Casa
que será encaminhado para a ciência e assinatura da mesa diretora, em momento oportuno. Sítio Novo, Estado do Maranhão, aos 7 dias do mês de abril de 2026. Essa ata, senhores, é a ata da sessão que seria da terça, que não deu quórum, foi o dia do falecimento do seu Pedro Valmor, e aí ela não vai ser votada, tá? Só para constar mesmo, disso. Portanto, eu gostaria de cumprimentar aqui todos os senhores, colegas vereadores, vereadora. Agora. Ficou um despacho para ler. Eu vou pedir logo ao secretário que conclua para não ficar para depois. Pode fazer logo a leitura. Tá. Despacho. Considerando a tramitação das contas públicas do exercício financeiro de 2016, de responsabilidade do senhor ex-prefeito João Carvalho dos Reis, no âmbito desta Câmara Municipal, considerando a necessidade de assegurar o devido processo legal e contraditório e ampla defesa nos termos da legislação vigente, considerando ainda a decisão interlocutória proferida dos autos do processo de número 0800 388 88 2026 8.10 0102, no dia 9 de abril de 2026, em trâmite perante a comarca de Montes Altos, a qual impacta diretamente o regular prosseguimento do feito administrativo no âmbito desta Casa Legislativa. Resolve designar a sessão de julgamento das contas públicas referente ao exercício financeiro de 2016 para o dia 27 de abril de 2026, a ser realizada no plenário desta Câmara Municipal em horário regimental. Deferir o pedido de produção da prova oral, assegurando à defesa o direito de oitiva de testemunhas, bem como a realização de sustentação oral na sessão de julgamento. Determinar que a defesa apresente no prazo improrrogável até a data da sessão designada sua defesa escrita final, contendo todas as alegações que entendem pertinentes. Determinar ainda que a defesa apresente no mesmo prazo o rol de testemunhas com a devida qualificação completa, a fim de viabilizar e regular a intrusão processual. Advertir que a ausência de apresentação do rol de testemunhas no prazo estipulado implicará preclusão do direito de produção dessa prova, salvo motivo devidamente justificado e aceito por esta presidência. Proceda-se à intimação da defesa, bem como a comunicação dos demais interessados para ciência e cumprimento do presente despacho. Dê-se a ciência aos vereadores, às partes interessadas e proceda-se devida publicação. Cumpra-se Sítio Novo, Maranhão, 10 de abril de 2026. Eu gostaria de cumprimentar aqui todos os senhores, mais uma vez, os senhores colegas vereadores, vereadoras, vereadora Valéria, vereadora Carol, cumprimentar aqui os nossos funcionários da casa, cumprimentar aqui a todos aqueles que nos assistem através do Instagram e desejar aqui uma ótima segunda-feira abençoada, que Deus possa estar aí confortando aí grandemente aí o coração de todos nós, que Deus possa estar iluminando nossos passos para que a gente possa estar aí podendo conduzir nossos trabalhos com grande alegria e sabedoria. Gostaria aqui de, antes de começar a sessão, a gente estava falando aqui agora há pouco sobre a questão da sessão passada, e hoje eu queria aqui deixar aqui a nota de pesar também aqui em nome desta casa e todos os vereadores, aos familiares ali também do seu João, do Alexandre, não é isso, vereador? Que Deus possa estar confortando aí grandemente os corações aí de todos aqueles que estão sofrendo neste momento com a perca daquele grande homem. Começando nosso pequeno expediente, vereador Arinaldo da Maria Morena, com a palavra. Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadores, colegas vereadoras, o público que nos assiste pelo Instagram, os funcionários dessa casa.
Todos um bom dia. Que Deus possa nos abençoar esse começo de semana para estar resolvendo os problemas do dia a dia. Líder Governo, eu queria só pedir novamente aqui a necessidade daquelas faixas de pedestre lá da creche. Ou então eu vou ter que mandar pintar, eu mesmo vou ter que fazer esse negócio lá. Depois não vão me encher meu saco porque eu vou fazer. Porque se não fizerem lá, porque eu já pedi aqui 2 vezes, com essa é a 3ª vez, e aí não custa nada. Eu tenho certeza que eu tenho, graças a Deus, eu tenho condição de comprar essa tinta lá e fazer essas faixas lá. Só quero que na hora que eu estiver fazendo, não me apareça ninguém lá querendo fazer gracinha que não possa fazer essas faixas. Então eu quero lhe pedir aqui, mais uma vez, que você leve esse recado aqui para o nosso secretário, que é pedido das mães e a necessidade daquelas faixas lá. Entendeu? Então estou pedindo aqui no nome daquelas mães, daquelas crianças lá, que tome as providências para fazer aquelas faixas. E eu também aqui quero pedir também que a gente entre em contato com o nosso gestor para estar conversando com ele sobre esse pessoal da Terra Mata que está fazendo esse tapa-buraco aí, que isso aí que eles estão fazendo daqui um dia, é só a borra e é só para dizer que estão gastando dinheiro aqui. Então, um serviço muito de má qualidade, que essa Terra Mata já é afamada mesmo, que ela tem a fama dela de pior empreiteira do Brasil, do mundo, eu acho. É nojenta, que faz o serviço velho, tudo nojento mesmo. E eu não sei por que o governo segura uma porcaria dessa, porque essa firma é uma porcaria, faz as coisas aí do jeito, só para ficar carregando dinheiro do nosso estado e enfiando no rabo deles aí, porque isso aí é demais. Então, eu estou de saco cheio já e a gente tem que falar aqui mesmo, e que bata esse vídeo aqui, esse pessoal que nos acompanha pelo Instagram aí, faça esse vídeo andar bem longe e bater lá no ouvido do governador, lá nos olhos do governador, que eu gosto de dizer mesmo, é para ele ficar sabendo, não estou dizendo nada escondido aqui não, viu? Que essa Terra Mata é uma porcaria, uma firma que faz muitos anos que ela vive ganhando dinheiro do nosso estado de Imperatriz para cá, e entre engenheiro, entre encarregado, tudo é a mesma merda, nenhum faz nada que preste. Então quem paga a conta somos nós, né? Então aqui quer deixar insatisfação no nome do povo, que todo mundo é o que fala, é isso aí. Eu estou falando aqui no nome do povo de Sítio Novo. E do Sítio Novo não, do Maranhão, né? Porque por onde ela anda aí a fama dela é boa demais. Né? Então, senhor presidente, era isso. Se for preciso, eu volto a falar novamente. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Muito bem, vereador Felipe com a palavra. Vereador Manelzinho do Povo com a palavra. Bom dia a todos, bom dia para esta casa, bom dia presidente, Leonel, nosso funcionário. Quero neste momento agradecer a Deus, agradecer imensamente pela data completada ontem, né? E só gratidão ao nosso Pai eterno. Também agradecer o pessoal que nos homenagearam ontem, né? Desejar muita paz, o pessoal que está assistindo no Instagram. Deus abençoe imensamente a cada um. Estou muito grato por vocês terem lembrado a gente, a Câmara ter nos lembrado, dado a mensagem. Quero também agradecer ao presidente da casa por ter esse esforço de ter nos ajudado aqui com o microfone novo, né? Parabéns, presidente. Deus abençoe grandemente. Também nós estamos aqui sendo contemplados com as estradas, junto com a prefeitura de Sítio Novo, Antônio Coelho, também nosso prefeito ali, ajudando ali a firma que dá acesso ali à ponte, né? Dali ele está também, os reparos também, está se iniciando a cuidar das nossas estradas. Eu acredito que vai melhorar cada vez mais a nossa paciência, região. Toda a nossa região da Serra da Cinta está identificada por falta de estrada, né? Mas eu acredito que vai melhorar.
mas não deixando de falar também com respeito à nossa família, nossos amigos que partiu, e ali nós perdemos um grande amigo, né? Wilson Belém, era um grande parceiro, homem de família, caráter e respeito, deixou um grande legado, e também uma grande saudade, e inclusive foi parceiro da gente ali na nossa região. É o homem que investia na vaquejada, no esporte. É um esporte que a gente também abraça, tem um carinho por ele. Mas que Deus venha abençoar e consolar todos os familiares. Também não posso deixar de falar do nosso amigo Pedro Vamor, né? Pedro Vamor, ele era um cara, companheiro, amigo, e tinha o seu legado, o seu trabalho, lutava pelo dia a dia para cuidar da sua família. E partiu deixando também grandes amizades, mas nesse momento eu quero, com minhas condolências, desejar que Deus possa confortar os corações de cada família, cada amigo. E não está sendo fácil as percas, né, que nós estamos tendo em nosso município, em nossa região, mas tudo na direção do nosso Deus. Quero agradecer aqui o Henrique presente, está aqui, o nosso advogado, né, está presente, e estou à disposição. Acredito que agora, com essa estiação do inverno, as coisas vão melhorar com as perdas da estrada, porque com Jesus no barco tudo vai bem, né? Eu quero agradecer pela oportunidade. Se precisa decorrer da sessão, eu volto a falar novamente. Muito obrigado. Muito bem, Manel. Vereador Teodoro, com a palavra. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Valéria, Carol, o público que nos assiste no Instagram. Como falou o Manel, eu também quero aqui deixar meus sentimentos aos familiares, né, do seu Wilson Belém, da paciência, que eu conhecia também, o senhor muito ainda respeitado naquela região, então meus sentimentos à família do seu Wilson também, também aqui do nosso amigo Pedro Valmor, né? Então foi ali da APA, terça-feira, a gente não veio para a sessão devido ao falecimento dele, né, tragicamente no acidente. Então quero deixar aqui meus sentimentos à família do Pedro, né, com sua esposa e toda a família. E também, senhor presidente, queria parabenizar a nossa seleção de Sítio Novo aí pela participação no Copão Maranhão do Sul. Foi possível a gente se classificar, mas fez bonito no Copão, né? Só com prata da casa, né? Então, parabéns a todos os organizadores aí da nossa seleção aqui do Sítio Novo. Senhor presidente, também quero aqui me dirigir ao nosso líder de governo. Recebi aqui uma mensagem lá do povoador d'água, de uma senhora relatando que está com 2 dias já que não está com fornecimento de água lá. Não sei se o senhor já tem algum conhecimento, algum outro colega vereador tem esse conhecimento. Queria que você visse para a gente isso, né? Então era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito bem. Vereadora Valéria, com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadores. Vereadora Caroline, Henrique Lombardo, funcionários da casa, público do Instagram. Eu queria também deixar meus sentimentos, né, para a família do seu Belém, da paciência. Deixar meus sentimentos à família do Pedro Santana Raposo, né, mais conhecido como Pedro Valmor. Eu tive o privilégio de trabalhar cerca de 8 anos com o Pedro na Secretaria de Saúde, né, uma pessoa que sempre colaborou muito com a gente, um excelente colega de trabalho. Também deixar meus sentimentos à família do seu João do Alexandre, né, que tem a Ana Vandi, que é técnica de enfermagem no Hospital Municipal, né, que é uma pessoa que é uma grande referência aqui no nosso município. Deixar meus sentimentos, que Deus possa confortar a todos. Queria deixar aqui, né, o sentimento pela seleção do Sítio Novo não ter passado para a próxima fase, né, de tristeza, mas também parabenizar eles por eles terem chegado até aqui, né.
falar um assunto que é batido todas as semanas, o vereador Manuel acabou de falar, a questão das estradas. Semana passada eu recebi um vídeo da região dos cafés, né? E é preocupante porque a gente sabe que tem um período chuvoso, mas a gente sabe também que rota de aluno tem que ser prioridade, né? Eu vi um vídeo que deixa a gente assim, de coração apertado quando a gente vê as crianças em cima de uma caminhonete, né? Um carro atolado, porque a estrada não condiz com a trafegabilidade que é necessária. Ah, Valéria, está em período de chuva, eu sei que está, mas a gente tem batido bastante aqui. O vereador Marcos falou na semana passada e tem falado outras vezes a questão de um cronograma. Tem que ser visto a questão das estradas que têm prioridade para ser resolvido o problema. Não só estradas aleatoriamente, por medida, alguma coisa dessa forma. Então, eu acredito que tem que ser feito o mais rápido possível. As estradas do município hoje, quase todas estão danificadas, né? Mas eu acredito que tem umas piores do que outras. Umas que está mais difícil de andar do que outras. É ruim para o dono dos carros, porque os carros quebram muito, entendeu? É uma despesa dobrada, complicada para eles. É uma situação complicada para os motoristas, para o dono dos carros, é complicado para os pais e para as crianças que sofrem mais ainda. Essas crianças chegam na escola, o rendimento escolar delas é péssimo. Porque pegam chuva, porque passam muito tempo no carro atolado. Então, assim, foi um vídeo que me mandaram que me cortou o coração, porque é uma situação difícil. Então, eu queria pedir ao líder do governo que visse essa situação. O vídeo que me mandaram foi da região dos cafés, tá? Então, que fosse visto o mais rápido possível para que essas estradas que estão em pior situação fossem resolvidas o mais rápido possível, tá? No momento só isso, eu tenho um requerimento aqui na casa, depois eu volto a falar. Bom dia, muito obrigada. Vereadora Carol, com a palavra. Vereador Cristiano, bateria, com a palavra. Bom dia, colegas vereadores, colegas vereadoras. Bom dia ao nosso público que nos acompanha pelo Instagram. Senhor presidente, eu tenho umas pautas aqui para pôr na sessão hoje. Inclusive, uma foi que eu fui muito procurado para me perguntar. Eu queria só fazer um esclarecimento sobre a minha ausência na sessão passada, que foi por conta de tratamento de saúde do meu pai, que inclusive vai se encontra hospitalizado. E por várias pessoas me procuraram, me perguntando por que eu tinha pedido para adiar a votação. Que teve uma parte da sua fala que foi pedido meu e Mônica. Eu queria só deixar claro aqui que por parte da minha parte não teve nenhum pedido sobre isso, né? Para deixar claro aqui, eu falei para algumas pessoas que no momento eu pedi para que a votação fosse adiada, e eu acho também que não tem que ser resistido, certo? Outra coisa aqui também, vamos traçar naquela lei de governo, lembrando aí a fala do vereador Reinaldo sobre as faixas de pedestre da creche, eu quero relembrar as faixas de pedestre do bairro Planalto também. E eu quero também tratar de uma situação aqui, não sei se os colegas vereadores sabem, no prédio que está funcionando como Santa Terezinha. Eu tenho um vídeo, eu tenho fotos e eu tenho relatos de quem trabalha lá. Rachaduras, vaso entupido, tá? Um problema sério. Um banheiro funcionando, como está falando aqui, são 180 alunos na escola, fora peso de livro, de outras coisas, e está aparecendo muita rachadura. Eu acho que cabe a gente ver essa situação e tomar providência, porque quem me procurou foi pai de aluno.
E eu quero que essa situação seja vista, não falando que venha acontecer uma tragédia, mas as tragédias só acontecem porque não tomamos providência até ela aconteça. E aqui, quero também direcionar nosso líder de governo do pedido que eu fiz à estrada do assentamento Salvo e do assentamento Grossá. O assentamento Grossá eu passei lá ontem. Eu falo de verdade para vocês. Um dia chuvoso, eu não sei nem como é que o ônibus passa. Porque eu estava de caminhonete e é ruim para passar. Então, assim, que não dê para fazer a estrada toda, mas que vá lá fazer os reparos, pelo menos nos pontos críticos. Porque um ônibus daquele, como a gente sabe, não sei, qualquer um de vocês sabe qual é a dificuldade de dirigir um ônibus daquele, cheio de aluno, ainda mais na estrada lisa, num local perigoso. Se não for buscar os alunos, vão achar ruim. Mas vocês querem ver confusão, que Deus o livre, o motorista deitar um ônibus e carregar de aluno por falta de infraestrutura. Aí vocês vão ver confusão. Queria que olhar assim, pelo menos esses dois locais aí com mais caminho, do assentamento Salto, do assentamento Grossá, a questão da estrada, tá bom? E eu dei uma indicação na casa aí, um requerimento, na hora que eu vou fazer a defesa, essa palavra eu vou falar. Vereador Marcos Barbosa, com a palavra. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Carol, todos que estão presentes, funcionários, o juiz da casa, o Henrique. Bom dia a todos. Quero aqui uma oportunidade para agradecer Deus e Deus, anos de vida, muita saúde, paz, prosperidade, que você consiga alcançar os seus objetivos. Deixar aqui o presente também as famílias que fazem esse período, eu esperei, uma oração da paciência, o seu João do Alexandre, um grande homem aqui para a nossa cidade também, para a nossa região. Morava aqui há muito tempo na cidade do município, na verdade, região do Pantanal, minha família é muito grande, meus amigos, um grande homem. O Pedro do Almoço, conheceu, um grande homem, trabalhador, lutador, com a sua família também. Senhor presidente, vereadores, o vereador Rinaldo falou isso que está procurado, ele já estava em falta aqui para falar a respeito disso. Não sei se o senhor tem conhecimento de governo, se está procurado, porque eles estão começando a vir na rodoviária lá no final, tipo, ali para o supermercado, com preço. Eu queria saber se é na aeroplano que não faz isso, vai fazer esse trecho aqui. Você não sabe. Porque esse trecho, aqui, essa linha aqui, que eu sei no Santana, já não cabe mais para procurar, porque a gente sempre está dando a terra. Tem que ser tirado todo o asfalto, feito uma nova terraplanagem, pelo menos até na dor da serra, porque já não cabe mais para procurar. Então, eu acredito que esse procurado seja aqui na rua e que esse serviço que eles queriam para fazer na linha seja diferente. E também essa PR-0226, ela, inclusive, a gente citou aqui a questão do falecimento do Pedro Valmor, e pelo que se foi citado falar, foi constatado que não foi nem falha mecânica, nem falha humana. Foi da estrada que estava no estado péssimo. Essa BR está ruim. O espaço lá, o passeio foi muito ruim mesmo. Está causando muitos acidentes. Depois desse acidente, de morrer, já teve outro acidente aqui próximo também, sentido baixar. Eu até falo aqui ao presidente do PENI, que é o ex-deputado federal João Marcelo, que tem que olhar
e as estradas são péssimas. Então, tudo isso, além de ter um acidente, vai o bolso do consumidor, porque se torna muito mais caro. Então, a gente pede ao governo federal que tem um olhar para essa estrada 226, porque a situação não está fácil. E essa questão da NA, de Novo Santana, que o Tatambrado não vai resolver. Eu digo porque eu gosto das margens dela, sei perfeitamente, sei que o Tatambrado foi feito há pouco tempo e que já aumentou, que já estava, antes passado, aumentou foi muito. Então a gente pede ao governo do Estado que faça um trabalho bem feito nesse aspecto, que tem que é a abordação que é o pior que está tendo nessa estrada. Então, era isso, senhor presidente. Vereador Rui Mar Diniz, com a palavra. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, público que nos assiste através do Instagram, servidores da casa. Eu gostaria de iniciar as minhas palavras, senhor presidente, dando os meus sentimentos aos familiares das pessoas que partiram nesses dias do nosso convívio, em especial meu primo Pedro Santana, que para mim foi uma grande perca, né, como família, como amigo, como companheiro, né, e foi uma grande perca para todos nós, sitinovenses, pelo que Pedro representava, pelo que Pedro era, uma pessoa humana, uma pessoa que sempre gostava de ajudar as pessoas, muito atencioso com todos, e principalmente com a sua família, né? Que Deus atende em bom lugar. Né? Seu João Alexandre também concluiu os Belém também, todos os seus familiares sejam confortados com a presença de Deus. Diante dos relatos feitos pelos nossos pais, que já me antecederam, né, a gente tem que tomar algumas atitudes, principalmente na questão do que o vereador Cristiano colocou aqui, né, da escola onde está funcionando, né, o espaço, na Escola Santa Terezinha, aqui no prédio, próximo ao cartório. A gente tem que tomar providência imediatamente. Eu faço até um requerimento aqui ao senhor presidente, como membro dessa mesa diretora, que a gente faça um documento solicitando uma vistoria, né, da Defesa Civil para vir fazer uma vistoria nesse prédio, né, antes que aconteça o pior. A gente não quer que aconteça o pior, né, mas se a Defesa Civil vier fazer um laudo, fazer uma vistoria para dar mais transparência para que esses pais se sintam mais confortáveis. Então a gente tem que fazer isso, esse é o nosso papel. Eu acredito que a Câmara pode fazer esse documento solicitando uma vistoria da Defesa Civil para que venha realmente olhar esse prédio, o estado dele, se realmente ele tem capacidade para essas crianças ficar lá. Porque se Deus o livre aconteça o pior, né, é terrível. A gente tem que adiantar essas coisas, né? Em relação às estradas, em relação a tudo isso que foi falado, a gente sempre tem batido, líder do governo, nessa tecla aqui que se tirou. A gente sabe que nesse momento que está ainda chuvoso, bastante chuvoso na nossa região, é impossível se fazer estrada, né? Mas é o que a gente sempre bateu, que a prefeitura tem como fazer as equipes para dar passagem, para fazer melhoramento em alguns trechos que às vezes não está dando passagem, né? A gente vê bem aqui mesmo nessa estrada, bem aqui do Pingador, essa estrada bem aqui do Pingador, bem aqui, que também é tráfego de aluno, né? A gente vê lá gente tem um buraco lá que está falando carro traçado, dentro da cidade está falando carro traçado, aí a gente vê bem aqui, em frente ao estacionamento da Câmara, todo dia estão colocando carradas mais carradas de entulho, bem aqui. Por que não leva esse entulho e tampa aqueles buracos lá? Questionamento quando foi feita a reforma da Estrada dos Campos. Eu mesmo falei
Gente, não adianta só tentar reformar a estrada dos Canos sem antes tampar os buracos. Botar um barro, um material, para depois poder colocar sujar e pensar por cima que fica bom. Está lá. Hoje o carro pequeno, se der uma chuva, um carro pequeno se for, não passa. Não passa. Porque tem poço de água com um carro pequeno dentro. Aí fica uma semana aquele poço de água ali, o carro passando, só afundando, só afundando, só afundando. Então são coisas, gente, que é muito fácil de se resolver. A gente fala, mas parece que a gente fala, parece que fazem questão de fazer ao contrário do que a gente está falando. Não sou eu que conheço a estrada. Eu acho que para fazer uma reforma de uma estrada, tem que chamar os moradores daquela estrada, que frequenta aquela estrada. Gente, qual é o lugar aqui que corre água, qual é o lugar que cria água durante o inverno, período chuvoso, qual é para a gente poder levantar esse trecho aqui para que se resolva o problema. Olha aquela estrada lá do Osiel Pereira, que saiu por lote. Foi feita a estrada, a prefeitura fez uma parceria, eu fui parceiro, nós corremos atrás de parceiros. Hoje a estrada, entre inverno e sai inverno, tem problema porque tem. Mas foi feito o serviço bem feito, levantaram, colocaram poeira onde foi preciso colocar. A gente fez doação de alguma parte de poeira, outros quer dizer, foi feito, é assim que tem que ser feito. Porque eu acho que se fizer bem feito, economiza muito, muito, muito. Está entendendo? Mas parece que a gente quando fala, às vezes tem alguém dizendo, não, vamos fazer diferente. Eu sempre reclamei essa questão do Estado, e eu acho que eu sou o vereador mais abusado que tem em falar em relação ao serviço do Estado. Viu, vereador? Você é testemunha disso. E todos os serviços que vem fazendo aqui no nosso município tem problema. Está aqui a Praça da Juventude. Vá lá hoje para você ver o jeito que está a ciboseira naquelas ruas laterais. Lá tem um bar que nunca funcionou, que nunca terminaram. Os banheiros nunca terminaram. Quer dizer, gente, é brincadeira um negócio desse. A gente, claro que a gente quer receber as coisas que vêm do Estado, mas que venha coisa de qualidade. Que venha coisa realmente que satisfaça a população e que a gente não tenha que gastar mais dinheiro do município, que era para gastar em outra coisa, tem que gastar para fazer reparos nessas coisas. Está aqui, eu tenho um requerimento que vai ser colocado amanhã, mas eu irei falar dele aqui agora. Olha essa praça José Marinho aqui, gente. Quando chove, passa 3, 4 dias escorrendo água, porque não fizeram o serviço de drenagem na quadra de areia. É um absurdo isso, gente. Olha lá, vamos ver lá a questão do parquinho lá. Meu requerimento é para que seja reformado o parquinho aqui. Está todo quebrado, gente. Gente, aquilo ali é nosso. É do nosso povo. Mas é porque foi feito um serviço de péssima qualidade ali, entregado para a população. E às vezes os bancos ainda terminam ainda de arrebentar. Nós recebemos, eles colocam um vigia, temos que colocar alguém realmente que vá cuidar daquilo ali. Para as nossas crianças, eu passei lá antes de ontem a pé, lá na praça, toda rachada já, toda esculhambada ali perto do parquinho. Se você for lá onde vocês vão ver. Quer dizer, gente, a gente fica se perguntando, poxa, nós somos vereadores, mas vocês não fazem nada. Todo dia nós falamos, todo dia nós reclamamos, todo dia nós falamos com uma pessoa, com outra, para tentar solucionar os problemas. Mas infelizmente o governo, nós mesmos não temos acesso de nada. De nada com o governo. Eu não tenho. A gente não chama a gente para reunião lá, é só para fazer números. A gente não tem acesso nem para falar com ninguém. Se nós não tomarmos atitude, da agora para frente eles vão quase todo dia tentar ligar para a gente. E eu quero que as coisas aconteçam, eu não quero que fique sem acontecer, eu quero que as coisas aconteçam. Mas coisas de qualidade, coisa realmente que venha fazer a diferença.
bem feito, as coisas bem feitas ninguém fala. Né? A obrigação também é nossa, de estar cobrando, de estar lutando para que faça bem feito. O vereador Cristiano aqui, exemplo disso aqui, quantas e quantas vezes o Cristiano batia todo dia na questão do meu fio da praça ali. Se não fosse o Cristiano estar batendo aqui todo dia naquele negócio que feito de tijolo, ele já estava tudo arrebentado. Porque ele bateu todo dia para ele, fizeram bem feito. É assim que tem que ser. Sem mais, senhor presidente. Só um minuto, a palavra. Eu quero só reforçar aqui, vereador Rui Mar, suas palavras, sobre esse prédio ali, que não fique só aqui essa fala. A gente precisa urgentemente dessa visita da Defesa Civil ali para fazer essa vistoria naquele prédio. Urgente, porque já teve algumas falas que o negócio lá não está legal. Então, foi muito bem colocado em pauta aqui essa sua fala, porque é de necessidade. Na verdade, era para ontem, essa visita lá. Viu, senhor presidente? Você já acate o nosso pedido, nosso vereador Rui Mar, que é para mandar esse ofício para ter esse atendimento desse pessoal vir ver esse prédio, porque não pode acontecer coisa que a gente não vai ficar nem um pouquinho, né? Então, quero reforçar e dizer, vereador Rui Mar, que você está essa aqui, nós não estamos aqui para agradar eles, não. Nós estamos aqui para falar a verdade, para cobrar e dizer o que está errado, nós temos que dizer mesmo. Esse é nosso papel. Nós somos eleitos para isso. Gosta quem não gostar, não estou importando não. Agora eu duvido se a gente fala uma coisa aqui, se fala que é mentira nossa, porque nós só fala o que a gente está vendo, é a verdade, né? Muito obrigado. Presidente, só complementando as palavras do vereador Ricardo sobre o parque de Piratas. Eu passei lá, inclusive, estava olhando no mercado de Maran, quem se vê é um brinquedo quebrado. A gente vê o brinquedo arrancado. Os parafusos que eles colocaram na chamação de fixação, que é chamado de parafuso para o bolt, para colocar um parquinho daquele ali, é o mesmo que eu usava para pendurar o central de vestir. Não vai aguentar. Se vocês for lá, vocês vê o brinquedo arrancado. Não é porque alguém quebrou, é porque no movimento do brinquedo tem uma coisa, arrancou do chão. Então a chumbação muito mal feita. Os parabolts lá é 8 milímetros. Para suportar peso de gente balançando, o pé vai arrancar. Muito mal chamado. Na verdade, não é o brinquedo que está quebrado, o brinquedo em si, né? O do parque. Ele é arrancado, porque foi mal chamado. A gente vai providenciar aí através da casa e do jurídico, né? O vereador Arinaldo, o vereador Rui Mar, a questão aí sim, do requerimento aí. A gente vai providenciar, pedir que o jurídico esteja aí mandando um ofício ao executivo para que a gente possa estar providenciando o mais rápido possível aí essa. Sim. Eu queria aproveitar aqui as falas e fazer aqui uma indicação verbal ao nosso líder de governo também, quando se fala de tantas obras que estão ficando aí inacabáveis, e se fala muito em obras do Estado, né? Mas a gente sabe que nós, o município também, está tendo aí algumas obras aí que a gente vê que também deixa a desejar. Inclusive, eu queria citar aqui como um exemplo, que inclusive eu acabei de vir de um enterro ali, que é aquela obra ali do cemitério. Ali está de fazer vergonha já, a gente fica até assim acanhado de ir hoje fazer o enterro, acompanhando os familiares, quando se chega e se depara com aquela obra ali do cemitério novo, a capela, que está lá já
acabada, sem ter nem terminado. O que fizeram já está praticamente já destruído, porque começaram e não terminaram. Ali é mais uma obra que a gente se sente, às vezes, meio que envergonhado. Então, era um requerimento verbal, pedi aqui ao líder de governo, que também esteja levando aí, junto aos outros requerimentos ao nosso executivo, para que a gente possa estar providenciando e terminando aquela obra ali, antes que tenha que recomeçar ela novamente do zero. Viu? Vou passar aqui a palavra agora ao nosso líder de governo, vereador Levi. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, bom dia ao pessoal que nos assiste através do Instagram, bom dia ao pessoal do plenário aqui, em especial o Henrique, juntamente com os servidores desta casa. Dizer que aqui a gente ouviu aqui atentamente todas as colocações de todos, fizemos anotações da forma como foi falado, e há uma intenção da gente de estar levando essas reivindicações junto ao prefeito, conversando com ele, mas também há uma intenção aqui da nossa parte, até de já procurar estar falando com ele sobre a possibilidade de estar nos recebendo todos os vereadores, para que a gente possa estar tendo essa conversa que está tendo aqui, dessas colocações de todos, para que a gente possa estar passando para ele. Eu estive com ele hoje pela manhã e lá tivemos observando algumas das colocações dele, e a gente fica, até certo ponto, preocupado da forma como foi colocado lá da parte dele. Vi aqui já todas essas demandas que a gente sabe perfeitamente que tivemos um inverno extenso, embora talvez não tão rigoroso, mas extenso, e com isso houve danificações em várias estradas que a gente sabe que as nossas estradas não são tão boas, foi falado aqui várias outras vezes também, até por falta de uma camada, às vezes, de material mais volumosa, né? Mas que, infelizmente, por falta de recursos também, por falta, às vezes, de alguns convênios para fazer algumas estradas, não tem como se fazer mesmo assim com uma camada mais volumosa, segundo as colocações do senhor prefeito. E há uma preocupação da parte dele. Hoje, os maquinários estão ali na região da Santa Maria, naquela parceria ali junto com a Suzano, está dando essa melhorada, vai ser feito por parte do município um trecho ali para chegar na Santa Maria, porque a Suzano só vai até lá no Eucalipto, né, até antes da ponte de cimento, e de lá para frente esse serviço vai ser concluído por parte do município e já está sendo feito esse serviço lá. Houve uma preocupação aqui da região ali do São Francisco, que a vereadora Valéria terminou de colocar, sobre esse vídeo que ela recebeu e que já também é do conhecimento do seu prefeito, também falou que realmente a situação é muito difícil, parece que criou-se um minador no meio da estrada, e isso dificultando bastante a passagem desses alunos. Também foi falado de várias estradas aqui, e lá a gente teve a oportunidade de ouvir. Hoje ele está destinando uma equipe para ali, para a região da Água Preta, né, da Água Preta, onde vai fazer uns trechos lá também que está muito ruim para a passagem dos alunos, bem como também lá na região do Salobro, daquela região do Salobro, indo até mais na frente ali. Como também em relação ali o Oziel Pereira, vai estar mandando também uns carros para lá, para mexer nas ladeiras lá, que estão ruins também para passar, alguns trechos. Não vai ser uma recuperação, uma reforma, mas pelo menos da condição de passagem para que os carros, principalmente esses carros que transportam os alunos, tenham condição de fazer uma trafegabilidade melhor. Então, assim, a gente sentiu que havia essa preocupação. Estou aqui vendo com ele se a gente tem condição de marcar para estar conversando com ele hoje, e eu deixo aqui, se houver essa confirmação da parte dele, o convite a vocês para a gente ir lá, para ter essa conversa, e eu, conforme a posição, posso estar passando para vocês. Então, a gente tem essa preocupação com relação a tudo isso aqui que foi colocado. A gente estava vendo aqui, foi feita algumas colocações por parte dos vereadores, né? Foi o vereador Cristiano que falou sobre a questão da falta de água, Cristiano Nanuri d'Água. Qual foi o vereador que falou? Foi o vereador Teodoro.
eu falei agora há pouco com o responsável pelo SAAI, o senhor Delfino. Ele me disse que não tem conhecimento que tenha acontecido, vereador Teodoro, algum problema no olho d'água com relação ao abastecimento. Conhecimento no sentido de que tenha havido algum dano com relação ao equipamento. Agora, parece-me que lá há um problema com relação a funcionário, que isso ele vai verificar para saber se essa questão dos funcionários é que está prejudicando a esse abastecimento, porque nenhuma queixa houve com relação a danos com relação ao equipamento. Então, assim, a gente viu, assim, foi muitas das colocações aqui. Seria interessante com essa fala junto ao prefeito para estar passando, né, para que a gente possa estar ouvindo dele. Fico aqui preocupado, vereador Max, quando você falou sobre a questão dos tapas-buracos, né, e até me procurou se eu sabia se esse tapa-buraco era com relação a sede do município ou se já começaria ali com relação a MA 280, né, começando ali em frente o supermercado, né, e descendo. Eu não soube lhe responder, como eu não tenho essa informação ainda, não procurei saber, não tenho essa informação, nem sabia se já estava começando, mas esses dias atrás, em conversa com o seu prefeito, e pelo que o senhor colocou aí, que ali não dá mais para fazer um tapa-buraco, porque já houve, foi uma danificação muito maior do que o que já existia, mas, infelizmente, para a nossa situação aqui, o que ele passou, o seu prefeito passou, é que a empresa não estaria querendo assumir a história de tirar a camada asfáltica ali, aquele restante lá, para fazer uma camada asfáltica nova, e que seria mesmo um tapa-buraco, né? Isso, assim, para a gente é uma decepção muito grande, porque já houve a confirmação por parte do Executivo com relação a isso, que seria um asfalto novo naquela região ali, principalmente até ali o Puçal, adiante do Puçal um pouco, porque a estrada já está muito ruim, mas, segundo conversa última que ele teve com o responsável pela empresa, vai ser mesmo um tapa-buraco. Então, assim, eu acho que seria interessante nós conversarmos todos juntos para a gente ver isso, porque é muito desagradável a gente ouvir isso. Então, tem algumas coisas que a gente fica, assim, bem apreensivo com relação a isso, né? Mas é isso, vou estar aqui adotado todas as demandas, e a gente está levando, e posteriormente, se a gente não tivesse conversa com ele, vamos trazer posteriormente aqui para dar satisfação melhor para todos vocês e para a população que nos assiste neste momento. Muito obrigado, senhor presidente, por enquanto. Antes de passar a palavra também, eu não poderia deixar de forma nenhuma de me solidarizar no momento triste com relação à família, às famílias, na verdade, que perderam seus entes queridos, como nós tivemos muitas percas nesses últimos dias, né? Como aqui já foi citado, as 3 pessoas que são o seu Wilson Belém, lá na região da Paciência. Tivemos a perca também do nosso amigo, companheiro, uma pessoa muito próxima de todas as pessoas aqui do município, que foi o seu Pedro Valmor, como também hoje ali do seu João D'Alexandre, né? Pedro Valmor é uma pessoa que teve, assim, uma presença constante, principalmente no seu meio, daquelas pessoas ali da sua época. Eu até falei isso outro dia, quando ele veio a óbito, que eu não conheci ninguém, vereador Roimar, que tinha, assim, a capacidade e o desejo de procurar parente, quanto o Pedro Valmor tinha essa coisa com ele, de estar procurando os parentes, mas não era só os parentes dele. Ele procurava os parentes dos outros também, procurava os amigos. Ele passava, e se ele tivesse, às vezes, passava no Pernambuco, ele dizia que tinha conhecido uma pessoa lá. Se passasse ali na região ali de São Pedro dos Crentes, olha, eu conheci um parente teu naquela região. Então, assim, ele era uma pessoa que tinha um convívio, que conversava bastante. E a prova disso, do seu velório, tanto quanto ontem, ali na visita, né, de Cova, a quantidade de pessoas que tinha pelo reconhecimento desse ciclo de amizade que ele conservava no meio dele ali, no meio da família dele, né? Então, assim, a gente tem isso, assim, como uma coisa muito boa por parte das pessoas, e ao mesmo tempo a saudade que fica da gente ter a certeza de que a gente não vai poder ter mais esse convívio que a gente sempre teve com ele, né? E hoje ali o seu João D'Alexandre também, que nos deixou também recentemente, uma família muito tradicional aqui em Sítio Novo, uma família muito grande, né? Mas que, infelizmente, Deus sabe quando as pessoas vêm, mas Ele também já sabe também quando vai levar também. Eu só espero que cada uma dessas pessoas que foram mencionadas aqui por todos,
que Deus possa estar confortando os corações de todos os familiares dessa família e que eles possam estar ao lado do Pai neste momento, né? Isso é o que a gente espera e que Deus possa estar agradecendo a todos. Muito obrigado. Senhor presidente, só um aqui. Vereador Levi, ouvindo suas palavras aqui e ao mesmo tempo me perguntando, seria muito interessante mesmo que você conseguisse marcar essa reunião com o nosso gestor hoje, inclusive para a gente estar decidindo essa questão dessa estrada, porque aqui nós somos vereadores, não somos nenhum engenheiro para ter total conhecimento que vê que aquele tapa-buraco daqui para o Puçal não vai prestar. Então, assim, é lamentável para a gente, vereador, estar levantando uma bandeira do governador, hoje em Sítio Novo,